Alguns erros podem fragilizar a nossa advocacia. Eu listei alguns e trouxe aqui nesse vídeo para vocês. Mas antes, se inscreve em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber os novos vídeos. E não esquece, deixa o seu like. Oi, gente. Então, vamos falar agora sobre alguns pontos que podem fragilizar a nossa advocacia e também a nossa imagem perante o cliente. No atendimento, eu listei dois pontos. Um é antes do cliente fechar o contrato e o outro após o fechamento do contrato. Antes é você prestar um atendimento incompleto ao cliente. Quando o cliente ele entra em contato com você, é importante você pedir a esse cliente um resumo do que será tratado. Porque se você não fizer isso, na hora do atendimento pode acontecer duas coisas. Se você domina o assunto que ele trouxer para o atendimento, você vai conseguir prestar um atendimento de excelência, você vai conseguir desenvolver o que tem que desenvolver, tirar as dúvidas e tudo ok. Se você não dominar o assunto, quando o cliente ele começar a falar qual é o problema dele, você não vai saber qual é a solução do problema dele. Você não vai conseguir orientar aquele cliente e você vai ficar perdido. E o pior, se o cliente ele souber um pouco mais do assunto que você, ele pode perceber que você não sabe e aí ele perde a confiança. Isso gera uma falta de credibilidade. Então, isso é muito prejudicial. Por isso que você precisa saber do que vai ser tratado no atendimento para que você dê um atendimento ao seu cliente completo. Outro ponto, quando o cliente ele fecha o contrato com você. E aí você simplesmente some. O cliente ele não consegue mais falar com você por e-mail, por telefone. Se ele for no seu escritório, ele também não te acha. Isso é muito ruim. Quando o cliente ele fecha um contrato com você, é interessante você estabelecer um prazo para que você possa dar um retorno do andamento do processo ou do procedimento dele. E aí, naquele prazo estabelecido, você manda uma mensagem, manda um e-mail, como for a comunicação. Mas é importante dar esse feedback ao cliente para ele não ficar perdido, já que o processo ou procedimento é de interesse dele. O outro ponto é em relação ao contrato de honorários. Gente, nosso contrato ele precisa ser muito claro em relação a qual é o objeto desse contrato. Mas se atentem ao objeto do contrato, ao valor do contrato, à vigência do contrato e à multa. Esses pontos eles precisam ficar muito claro. O cliente ele precisa entender o que ele está lendo e o que ele assinou, para que na hora do pagamento, na hora que ele precise pagar você pelo seu serviço, ele não tenha nenhuma dúvida e, consequentemente, você não tenha nenhum problema. Então, é importante que fique muito claro. O outro ponto é em relação a parcerias. Não adianta você querer atender todas as áreas se você não tem prática, se você não tem experiência em todas as áreas. Então, se chega um cliente que você não atua naquela área, o mais interessante a se fazer é convidar um parceiro que tenha experiência naquela área para atuar com você. Assim, o atendimento ao cliente vai ser de excelência e o cliente ele fica satisfeito e você continua com o cliente, você não perde o cliente. Você não precisa deixar o cliente ir embora, mas você chama um parceiro que tem experiência naquela área para atuar com você. Outro ponto que é muito importante é não seja um advogado invisível. As pessoas elas precisam saber que você é advogado para que elas possam te contratar, para que elas possam lembrar de você se elas tiverem um problema. Então você precisa ser um advogado que se vende, que se mostra e as pessoas elas precisam te enxergar dessa forma. Não seja um advogado invisível. Outra coisa que é muito importante. As regras do atendimento e ali de toda a relação que for firmada com o seu cliente, elas devem ser colocadas por você. Mas não esqueça de ser gentil com o seu cliente. Não é porque você estabeleceu ali as regras, você precisa ser agressivo, você precisa ser grosseiro com o seu cliente. Você precisa ser gentil, você precisa criar uma relação de confiança, uma relação amigável com o seu cliente. No vídeo de hoje é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal no botão vermelho, ativa o sininho
para receber os novos vídeos e deixa o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau!